Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu vou gravar um vídeo explicando um pouco sobre igualdades, né? Que foi a segunda atividade que eu enviei para vocês hoje, né? É, na disciplina de matemática. Espero que vocês tenham assistido ao slide, né? Enviado e que tenham entendido. Caso não tenham entendido, por favor, me perguntem, tá ok? Que eu vou fazer o possível para explicar da melhor forma. Então, eu vou passar um pouquinho aqui de uma explicação sobre igualdades. Eu também espero que vocês entendam, mas caso não entenderem, me perguntem, ok? Vai ser um pouquinho rápido o vídeo, porque eu vou fazer o menor possível, né, para não ficar muito comprido. Então, vamos lá para a página 239. Eu peço que vocês peguem o livro para a gente ir acompanhando junto, tá bom? Eu não vou conseguir mostrar tudo aqui no vídeo, mas aí vocês vão acompanhando comigo e a gente vai lendo e vai entendendo melhor. Então, aqui, olha só, ele vai apresentar um exemplo, né? Dizendo o seguinte: Felipe colocou a mesma quantidade de pesos na balança. A balança está em equilíbrio, né? Então, o mesmo tanto, né, de peso que tem de um lado da balança, tem do outro lado da balança. Então, existe um peso aqui de 10 quilos, um peso de 5 quilos e um peso de 2 quilos. Do outro lado da balança, existem 3 pesos de 5 quilos e um peso de 2 quilos. O resultado de ambas as somas é o mesmo. Então, olha só. 10 mais 5 mais 2 é igual a 17, da mesma forma que 5 mais 5 mais 5 mais 2 é igual a 17. Então, isso faz com que a balança esteja em equilíbrio. Se colocarmos um novo peso de 5 quilos em cada lado da balança, ela continua em equilíbrio. Então, aqui ele acrescentou um peso de 5 quilos de um lado da balança e acrescentou um peso de 5 quilos do outro lado da balança. O resultado deu 22 de um lado e 22 do outro lado, né? Ou seja, a balança continua em equilíbrio. Então, vamos olhar essa explicaçãozinha aqui embaixo, olha só, azul. Se adicionarmos o mesmo número aos dois lados de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade verdadeira. Foquem nesse verdadeira. Ela é uma igualdade verdadeira se o resultado de um lado, né, de uma soma ou subtração, der 1, e o resultado da soma ou da subtração do outro lado der exatamente a mesma coisa. Por quê? Olhando aqui nesse exemplo que é uma balança, ela tem que estar em equilíbrio. Ou seja, os resultados precisam ser iguais para que a gente tenha uma igualdade verdadeira. Agora, na página 240 do livro, a gente vai ver o exemplo aqui. Agora, retiramos o peso de 2 quilos de cada prato da balança, ou seja, de cada lado da balança. Então, todo aquele peso pequenininho de 2 quilos que tinha tanto de um lado quanto do outro foi retirado. Isso significa que, se retirou de um lado, mas também retirou do outro, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, olha só, ele tem aqui embaixo 10 mais 5 mais 5, que é igual a 20, da mesma forma que 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 4 vezes 5, é igual a 20. Então, é legal a gente entender que não importa como esses números sejam organizados, né? Ali nas duas somas ou subtrações. Não importa como eles sejam organizados. Se o resultado der o mesmo, a igualdade vai ser verdadeira. Vamos analisar rapidamente esse exemplo número 1 aqui, para que a gente possa entender um pouco melhor isso em números. Que números estão faltando para que as igualdades se tornem verdadeiras? Então, olha só. 90 mais 30 mais 25, né, que vai dar um resultado, igual a 100 mais 20 mais alguma coisa que a gente precisa descobrir qual número que é. Então, nesse exemplo aqui, a gente precisa descobrir qual é esse número que está faltando para que o resultado seja exatamente o mesmo resultado que deu da primeira soma. 90 mais 30 mais 25 é igual a 145. Façam a soma aí que vocês vão chegar a esse resultado. Então, 100 mais 20 é igual a 120. Qual o número que está faltando para que o resultado seja 145? Vamos pensar um pouquinho? Se 100 mais 20 é 120, ou seja, faltam 25 para que a gente chegue a 145. Então, o resultado ali no risquinho, né, do número, do livro, vocês podem colocar 25, que vai ser a resposta para que essa igualdade seja verdadeira. O exemplo B fala o seguinte: 150 mais 30 menos alguma coisa que a gente não sabe o que é, igual 180 menos 32. 180 menos 32 é quanto? 180 menos 32 é 148, ok? Então, a gente precisa fazer com que essa primeira numeração aqui, 150 mais 30 menos alguma coisa, também dê 148.
Então, vamos lá. 150 mais 30 é quanto? 180. 180 menos 32 é igual a 148. Ou seja, a gente precisa colocar o número 32 ali naquele risquinho para que a gente chegue ao mesmo resultado, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, tá? Que eu organizei aqui, para que a gente veja se dá para entender um pouquinho melhor. Oi, gente, apresento a vocês a minha balança improvisada, feita com uma caixinha de dominó super legal. Então, olha só. Na minha balança aqui, eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite, né? Cada caixinha tem 200 gramas, né? Então, as 2 caixinhas dá 400 gramas no total. Do outro lado, eu coloquei uma lata de leite ninho, que é de 400 gramas. Ou seja, ambos os lados da balança têm exatamente o mesmo peso. Só que de um lado tem 2 caixinhas de creme de leite, do outro lado tem só uma lata de leite ninho. Porém, o resultado de tudo isso dá exatamente a mesma coisa e a balança tá em equilíbrio. Se eu retirar uma caixinha de creme de leite, olha só, a balança vai se desequilibrar, ela vai pender pro lado do leite ninho, certo? Por quê? Porque de um lado vai ter só 200 gramas, vai ficar só uma caixinha, e vai continuar 400 gramas do outro lado. Ou seja, a balança não vai ficar em equilíbrio, ok? Então aqui ela tá perfeitamente equilibrada, porque existe exatamente o mesmo peso de um lado e exatamente o mesmo peso de outro, mesmo que sejam formados por coisas diferentes, ok? Bom, essa foi a explicação sobre igualdade. Eu espero que tenham entendido. Caso não entendam, podem me perguntar, tá ok? E aí vocês vão fazer a atividade da página 241. Qualquer dúvida, é só me chamar que eu vou responder, beleza? Beijos, tchau, tchau.